Se nós homens queremos descobrir quem nós realmente somos diante de Deus, quem nós realmente somos diante dos outros, quem nós realmente somos a partir desse sexo biológico que foi dado a nós por Deus, nós precisamos evidentemente falar de ascese. E quando a gente fala de ascese, é muito comum que as pessoas foquem única e exclusivamente no aspecto sobrenatural do que é a ascese, e isso é muito bom. Mas não é apenas isso. E para descobrir exatamente o que essa palavra quer dizer, e para descobrir exatamente o que é de fato a ascese que Deus espera de nós, nós precisamos ver o que significa essa palavra. E ascese vem do grego e significa treino para luta. É basicamente isso. Muito resumido, muito simples. Mas um treino para que tipo de luta? Bom, aqui nós chegamos num outro conceito importante, porque nós homens somos chamados a formar uma milícia. Sim, uma milícia porque há uma batalha acontecendo. E é uma batalha contra inimigos muito claros, nomeáveis. Há uma batalha explícita contra o demônio, contra o mundo e contra a carne. Então, a ascese, ela não deve ser única e exclusivamente focada nos aspectos interiores e bonitos do que é uma vida interior bem construída, mas sim porque ela prepara para uma vida exterior tão bem construída quanto a primeira. Porque o homem, ele é inteligência, vontade e sensibilidade. E a inteligência precisa entender para o que você está treinando, para que governando a vontade saiam atos concretos e violentos contra si mesmo e contra as nossas más inclinações. O objetivo desse vídeo é bastante simples. É nomear para você as 5 principais frentes de batalha e, evidentemente, nós sairemos com princípios espirituais importantíssimos para que você consiga praticar na sua vida, mas também em aspectos exteriores que podem e muitas vezes estão nos prendendo a coisas que são muito fúteis e muito ligadas somente a este mundo. A primeira frente que é importante nós olharmos é justamente a frente do olhar. E todo homem sabe exatamente do que eu estou falando. Seja com o consumo de pornografia, seja com a curiosidade no feed rodando sem sentido algum, sem propósito algum, seja com a rua, as pessoas, a forma com que a gente encara as coisas, porque quando a gente faz com que o nosso olhar não decida, ele apenas reaja aos estímulos, existe aí um grande problema. E você pode fazer todo tipo de prática espiritual possível. Se você não faz um ato voluntário de controlar o seu próprio olhar, você provavelmente vai enfrentar algumas dificuldades. A segunda frente é justamente o apetite. O conforto, a bebida, o descanso, o lazer, a dificuldade de dizer não a tudo aquilo que dá um gostinho de quero mais ou um prazer imediato. Parece algo pequeno, mas não é. E eu lembro aqui de um conselho que eu recebi de um padre há muitos anos atrás. Eu enfrentava um período muito difícil na minha vida e havia, por conta de algumas questões psiquiátricas, engordado bastante. E aquele padre, ele não me deu um conselho espiritual extraordinário, embora se aplique muito para a vida espiritual e tenha tudo a ver, mas ele me disse: Sr. Kevin, se você não controla o que come, você não controla nada na sua vida. E essa é uma grande verdade. É justamente controlando o apetite, controlando essa busca por prazer imediato, seja no descanso, seja no conforto, seja na comida, que a gente treina ou destreina a capacidade de recusar qualquer coisa. A terceira frente normalmente é atribuída às mulheres, mas existe sim uma aplicação muito importante para nós homens, que é justamente a língua. Às vezes, nem tanto com a fofoca, mas com a reclamação constante, com a murmuração constante, com a palavra afiada usada para ferir os outros, contra a mentira que a gente conta para evitar qualquer tipo de desconforto. Então, essa frente, ela tende a gerar um grande impacto na nossa vida interior e fazer que a gente, ao invés de subir, acabe descendo. A quarta frente é a preguiça, que em termos espirituais mais profundos é a assídia, ou seja, o tédio da alma para as coisas boas. Então, a gente fica adiando a oração, colocando para depois eu faço, e as coisas que são importantes, as coisas que são boas, as coisas que nutrem a nossa alma, acabam justamente ficando para mais tarde.
E é engraçado falar disso nessa cultura que se criou a respeito dessa caricatura do homem moderno que precisa ser forte, que precisa treinar, que precisa fazer exercício todos os dias, que precisa, enfim, fazer uma série de atividades. Poucas pessoas olham para realmente isso. Então, muitas vezes você é uma pessoa que vai à academia todos os dias, mas você não consegue colocar um horário para rezar o terço porque está sempre corrido. Você não consegue ir à missa diária porque infelizmente não dá tempo. Então, a preguiça e, sobretudo, a assídia é uma frente muito importante a ser combatida. E a quinta frente é a ira. E não necessariamente a ira é essa explosão de raiva que nós estamos acostumados a ver. A ira está diretamente ligada ao ressentimento, à capacidade de fazer o mal, às revisitas à ofensa que normalmente a gente faz, que a gente recebeu lá atrás e fica amargurando, e aquela resposta que a gente fica ensaiando na nossa cabeça e que no final das contas a gente nunca vai dar. São 5 frentes. Nenhuma delas se resolve com motivação, porque normalmente a motivação dura somente até quinta-feira. O que resolve isso tem outro nome: mortificação, que é parte importantíssima da sede. E mortificação é uma palavra que incomoda hoje porque soa como algo punitivo, a uma espécie de masoquismo religioso, ao homem infeliz se torturando por achar que Deus gosta disso. Mortificação não é isso. Mortificação é renunciar por vontade própria a alguma coisa lícita, ou aceitar com paciência a contrariedade em vez de fugir dela, por amor a Deus, não por culpa. Não é desprezar o corpo, é ordenar o corpo para que ele volte a obedecer em vez de mandar. E ela é sempre duas coisas ao mesmo tempo: interior e exterior. A mortificação interior é cortar o pensamento de julgamento antes que ele vire palavra, é recusar a autopiedade, é calar a queixa que já estava na ponta da língua. A mortificação exterior é mais física: o jejum, o frio aceito sem reclamar, o horário de dormir cumprido mesmo sem vontade, o exercício feito mesmo cansado, a tela desligada antes do impulso de rolar mais um pouquinho porque vai que aparece alguma coisa boa. E aqui vai o ponto que muitos homens erram. Isso não é força de vontade pura. Um homem que tenta vencer essas 5 frentes só com disciplina própria, sem oração, sem sacramento, ele vai durar no máximo algumas semanas. A ascese cristã tem um combustível que a autoajuda não tem: a graça de Deus. Ela vem pela oração, pela Eucaristia, pelo rosário. Ela vem de um jeito muito concreto pela confissão frequente, não aquela confissão de emergência, não aquela confissão anual, uma vez por ano, mas ter o hábito de se confessar frequentemente, porque revela a ele, cada vez que ele confessa, cada vez que ele busca o perdão de Deus, quais são os pontos que ele está cedendo. Sem isso, toda luta vira cansaço. E tem uma segunda correção necessária. E ela retoma um pouco do nós que eu falei a primeira vez, mas agora de um jeito um pouco mais prático. A cultura vendeu para o homem a ideia de que a batalha decisiva é solitária. Eu contra mim mesmo no quarto sozinho, eu contra o mundo. Na verdade, não é bem assim. Você não vai vencer só com o seu aplicativo de bloqueio. Você não vai vencer só fazendo violência contra si mesmo. Você não vai vencer só achando que você vai vencer. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque nenhum soldado vai para o campo de batalha sozinho. Ele sempre vai acompanhado. E a tradição ela diz algo muito interessante, que é muito simples de ser entendido. O ferro afia o ferro no atrito com o próximo. Um homem sem uma irmandade concreta, sem um grupo de pessoas que ele possa contar, sem alguém que lhe cobre, que perceba quando ele está recuando, ele luta desarmado, mesmo achando que está pronto. Isso não é a sugestão para você criar um grupo de apoio, é uma constatação. Quem tenta sozinho, no fim, quase sempre cai sozinho também. E ainda há uma terceira coisa que sustenta tudo isso e que quase ninguém nomeia: ordem. Não como uma regra externa que prende e sufoca. Ordem como estrutura que segura o homem de pé. Hora de acordar, tempo fixo de oração, não quando der, não quando der tempo. Horário de acordar, tempo fixo para oração, rotina de trabalho que não depende do humor do dia ou como você acordou, limites claros com o próprio corpo e com o próprio tempo. Um homem desordenado por fora quase sempre está desordenado por dentro, porque a alma se acostuma com o padrão do corpo e vice-versa. A paz interior que tanto se busca hoje em grupos de terapia e retiros de bem-estar, a tradição cristã sempre disse de um jeito muito mais simples. Ela nasce da ordem,
não da ausência de exigência. E o modelo disso tudo continua sendo sempre o mesmo: nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não um senhor genérico das estampas suaves, com carinha de pena e triste que tanto estão presentes nas nossas casas e nas comunidades cristãs. É uma figura de Nosso Senhor que São Paulo descreve como quem combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé. Rei e ferido ao mesmo tempo. Vencedor precisamente porque se entregou e não porque dominou. A força que serve, não a força que se impõe. Essa é a única imagem de masculinidade que resiste ao tempo, porque ela não depende da estética, do sucesso, da aprovação ou da opinião pública. Ela depende única e exclusivamente da sua capacidade de entrega. E vale dizer uma coisa, porque a história cristã já resolveu essa tensão antes. Por séculos, a igreja pregou justamente o que havia de mais bruto no homem: a força guerreira, o furor, o instinto de combate, e a igreja não eliminou isso. Ela transformou o guerreiro pagão em um cavaleiro cristão. A mesma força, agora a serviço da igreja, sob juramento, com limite, com honra. E esse é o caminho. Não apagar a força do homem, disciplinar essa força até que ela sirva a alguma coisa maior do que ele mesmo. Então, para fechar, eu não vou deixar isso aqui solto como uma espécie de conceito. Eu queria que você escolhesse hoje uma das 5 frentes que eu nomeei: o olhar, o apetite, a língua, a preguiça ou a ira. Escolha uma mortificação concreta e pequena para essa frente, nessa semana. Não um plano de 6 meses, uma coisa pequena, sustentável. Marque um horário fixo de oração e cumpra ele mesmo sem vontade. E procure um homem, somente um, para prestar contas disso. Não peça conselho, peça para ser cobrado. Isso é ascese, não é assistir, é praticar de verdade. Senhor, eu já sei o que sou chamado a ser. Agora dai-me a coragem de treinar para isso todos os dias, mesmo quando ninguém estiver vendo. E se você quer fazer parte de um grupo de homens que está nessa luta diária, nessa sese, eu convido você a conhecer a Subida, o meu núcleo de formação humana para homens de verdade, não para uma estética bonita ou uma caricatura do que é o homem católico.